EIA. Boa tarde, a paz de Jesus. Boa tarde, a paz de Jesus. Nos encontramos na Capela São José, próximo à Praça da Bandeira, e aqui nós iniciamos acolhendo os nossos irmãos e irmãs reunidos para esta Eucaristia, no 12º dia da trezena de nosso padroeiro São Sebastião. Exemplo de fortaleza, diante de tudo que suportou pela fé em Jesus Cristo. Queremos elevar nossa oração a Deus em ação de graças pelos inúmeros benefícios que temos recebido e também suplicar graças e bênçãos para a nossa vida e para a nossa comunidade, que recebe a imagem peregrina de nosso padroeiro. Com alegria, acolhamos nosso incansável pastor cardeal arcebispo Dorani João Tempesta e demais concelebrantes cantando. Salve o nosso santo padroeiro, foi soldado, foi guerreiro, mas lutou só pelo bem. São Sebastião lutou no exército de Deus também e não bastou. Não, 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 uma flecha não bastou pra calar a sua voz. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. São Sebastião, São Sebastião, rogai por todos nós. Caríssimo Dom Arani, é com grande alegria que o acolhemos aqui em nossa comunidade, nossa Capela São José. E louvamos a Deus pela sua presença, uma presença que nos conduz, que nos ilumina e que nos conduz cada vez mais a adentrarmos naqueles lugares em que o Evangelho precisa ser anunciado. Este tempo de trezena é um tempo de graça para toda a nossa arquidiocese. E o Senhor, incansavelmente, vai em cada área da nossa arquidiocese, levando a grande mensagem de amor, a grande mensagem que nos conduz cada vez mais a buscarmos, a seu exemplo, buscarmos fazermos a vontade do nosso Senhor. Seja bem-vindo, toda a nossa comunidade se alegra com a vossa presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito obrigado, Padre Gildásio, pela acolhida. Porque é a primeira vez que nós transmitimos uma missa pela Web TV e pela rádio aqui da Capela São José, aqui da Praça da Bandeira. Então, muito bom que nós possamos chegar até vocês, aqui desse lugar, que é a Paróquia Santa Terezinha. Está aqui o Frei Washington, né, que nos assiste aqui, que são os padres, né, que assistem aqui essa comunidade, e nós bendizemos a Deus. Além do Frei Washington, temos o Frei Gildásio,
né, e o padre Marcelo, que são da comunidade de Mar Adentro, junto com as irmãs também, Morgana e outras, que são do Mar Adentro, que também trabalham pastoralmente aqui. Hoje não está aqui a irmã Maribel, que trabalha socialmente numa casa próxima daqui também. Agradecemos ao Senhor. Temos as irmãs sementes do Verbo, que nos acompanham na trezena. Temos aqui os freis também carmelitas, estão aqui presentes também. E o padre Arthur, né, que nos acompanha durante o tempo da trezena. É a celebração que aqui acontece na Capela de São José, agradecendo a Deus por tantos dons nesses 12 dias da trezena, né, nós queremos também agradecer que até vocês estão nos vendo e ouvindo ou acessando. Aqueles que nos veem pela Web TV Redentor, nos ouvem pela Rádio Catedral e também nos acessam pelos canais de YouTube e Facebook, que transmitem também pelas redes da nossa arquidiocese a celebração dessa missa, né, que sempre temos a missa todos os dias, desde o dia da trezena, depois das nossas visitas. Tivemos várias visitas, hoje de vários locais diferenciados. Ultimamente acabamos de sair do Hospital Souza Aguiar, tivemos antes todo o trabalho ali no Saara, na Saara, né, onde tivemos caminhar ali, tanto na Igreja São Gonçalo, lá na São Jorge, como também na Senhora do Bonfim, e também na Rádio Saara. Enfim, vários trabalhos que nós tivemos hoje, mais próximos aqui da nossa casa, já que os outros dias também estamos em outros lugares da nossa arquidiocese. Vocês que nos veem, ouvem o acesso, saibam que essa transmissão está sendo com gerador próprio. Há 1 ano e meio que já essa capela não tem energia elétrica, devido às questões burocráticas da Light, e justamente há 1 ano e meio que não existe aqui, nós conseguimos um gerador para poder a comunidade se reunir aqui à noite, ter a energia elétrica e ter um ventilador, né, no tempo do verão também, né? Mas há 1 ano e meio que a Light não resolve o problema da energia elétrica aqui, e nós lamentamos muito essas burocracias que não ajudam a nossa caminhada. Nós colocamos as intenções, meus irmãos e irmãs, pela paz do mundo, pela paz da nossa cidade, de modo especial por aqueles que passam também pelas necessidades. Nós vemos as várias campanhas dos nossos polos que estão recebendo alimentos, material de higiene, de limpeza, roupas e tudo mais, e alimentos, para saciar fome, saciar também, poder limpar as casas dos bairros que foram afetados pelas últimas chuvas. As pessoas não têm o que cozinhar, nem com o que cozinhar, já que os fogões também foram inundados. Portanto, as paróquias são ali do Acari, também de Coelho Neto, São Jerônimo, e ali também do Jardim América, estão sendo polos de centralização da chegada e distribuição, tanto de alimentos, tanto daquilo que de um alimento já pronto ou não, ou cesta básica, com as quentinhas, ou também de material de higiene e de limpeza, como também, quando é possível, também o que é necessário para tentar recomeçar as suas casas que foram inundadas, ficaram sem nada. Tivemos, inclusive, paróquias e igrejas também foram inundadas e ficaram também tudo inundado, com todos os paramentos, com toda a questão de livros litúrgicos, enfim, tantas questões que tivemos também nesse dia de chuvas mais fortes. Esperamos que continuemos nessa busca de partilhar e ajudar aqueles que necessitam, sintam a nossa fraternidade, como tem acontecido. As notícias que chegam, as fotos que chegam, mostram o povo sendo assistido, as pessoas sendo assistidas e as nossas comunidades paroquiais, através da Caritas Metropolitana, Caritas Arquidiocesana, através da Ação Pastoral do Cristo Redentor e através das paróquias, né, que se revezam no acolhimento, têm dado respostas a essa necessidade. Meus irmãos e irmãs, vamos então iniciar a nossa celebração com o nosso ato penitencial. Reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos,
E a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Ó Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, que fizeste o vosso mártir São Sebastião superar os tormentos de sua paixão, por vosso auxílio concedei-nos, aos que celebramos o dia do seu triunfo, permanecer invictos ante as ciladas do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isto e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado amanhã de manhã e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo onde estiveres e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida, matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias, derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isto, e aplacado com as razões de Jonatas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatas chamou Davi e contou-lhe tudo isto. Levou-o em seguida a Saul, para que ele retomasse o seu lugar como antes. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
no Senhor que eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés e agressores que me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos os que lutam contra mim. É no Senhor que eu confio e nada temo. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar, em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor. É no Senhor que eu confio e nada temo. É no Senhor que eu confio e nada temo. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, os que nos veem, ouvem ou acessam pelos meios de comunicação, estamos chegando ao final da nossa trezena de São Sebastião. Amanhã, começando pelo Redentor logo cedinho, às 7h30 da manhã, e concluindo depois à noite, né, com o terço, lá na Praça do Russell, diante da estátua de São Sebastião, ali no centro também da região do Catete.
nós vamos agradecendo a Deus por todos aqueles que nos ajudaram, participaram, acolheram durante esses 13 dias. Esse hoje é o 12º dia da nossa trezena, e desde já olhando com carinho para o dia de São Sebastião, no dia 20, próximo sábado, com as missas por toda a diocese e com as várias procissões também nas paróquias, mas de modo especial com a procissão de São Sebastião, a partir da tarde, da Tijuca para a Catedral, às 16 horas, e depois concluindo com o Alto de São Sebastião, e a missa solene na Catedral Metropolitana. São oportunidades de missões populares. Nós estamos no segundo sínodo arquidiocesano, que tem como tema as missões. E quanto mais eu ando, quanto mais eu vou visitar as comunidades, as paróquias, e durante a trezena são centenas de locais que a gente passa, eu me maravilho de ver quantos condomínios novos, quantas construções novas, quantas necessidades de evangelização que nós temos, e que nos impulsiona os desafios na vida missionária. E além do mais, em alguns lugares um pouco diferenciados, onde se é proibido até entrar com uma celebração eucarística, e com as proibições, né, dos vários condomínios, nós vemos os desafios da grande cidade. A igreja nasce nas cidades e, no entanto, hoje dá um grande desafio para a igreja evangelizar. Hoje a palavra de Deus que nós ouvimos nos fala de um lado que Jesus começou ali na região de Cafarnaum, foi da sinagoga, depois ao redor, Lago de Genezaré, e começou ali com Galileia, depois aos poucos sua fama foi se estendendo, como nós ouvimos hoje. E de tal maneira que não só os galileus, mas toda uma sequência de regiões ali, aparecem judeus, Idumeia, além de Jordão, tudo mais, que vão atrás de Jesus, porque há toda uma sede, uma fome de estar com o Senhor. Ou seja, chega a grande novidade, Deus presente na humanidade, que eles não tinham talvez consciência disso tudo, mas o encontrar-se com Deus em Jesus Cristo levava, como fala a leitura, a se jogar nos braços de Jesus, a tal ponto que foi necessário que ele pegasse um barco para se afastar um pouco da praia e poder falar às pessoas. Isso já vai acontecer outras vezes também em outros textos. Mas aparece justamente a grande novidade das pessoas buscarem em Cristo a vida e se jogarem em Cristo Jesus, se aproximarem dele, não só tocando, mas também acolhendo e deixando-se conduzir por ele. Nós vemos que também os discípulos, também, quando foram chamados, ficaram marcados com o encontro com o Senhor, até o horário que encontraram com ele. Eu creio também que nesse trabalho de missão, nosso segundo sínodo arquidiocesano sobre as missões, e toda essa realidade que, de modo especial na trezena, nós sentimos na pele as várias necessidades, mesmo abrindo novas paróquias, e dando assim aos padres trabalhos às vezes desafiadores, onde não há justamente muita estrutura para uma paróquia, e agradeço muito aos que aceitam esses desafios. Temos muito a fazer para poder levar realmente cada vez mais as pessoas a se encontrarem com esse Jesus que aparece no Evangelho, que todos querem se atirar aos seus braços porque encontram a vida, encontram palavras de vida, saem também os males, os demônios dos seus corações e experimentam uma vida nova. Nós sabemos que nem todos seguiram a Jesus na época, alguns o condenaram, mas cabe a nós também hoje, enquanto igreja, essa presença de Cristo, animadora, evangelizadora, missionária, que possa realmente levar as pessoas que estão buscando a vida, que estão buscando o Senhor, de encontrar em Cristo, que está na igreja, essa mesma animação, essa mesma alegria, para se jogar nos seus braços e caminhar. Nosso desafio missionário é muito grande e com as coisas muito concretas hoje também, de poder chegar mais longe, chegar nos corações, mas também até mesmo fisicamente chegar até as casas, quando se é impedido de chegar até alguns condomínios. Mas muitas vezes nós somos impedidos por problemas internos. Aqui, gente, a leitura de Samuel, sabemos que Saul já tinha sido desagradado ao Senhor pela sua desobediência, e já Davi tinha sido ungido rei.
mas isso vai acontecendo aos poucos. E quando Davi vence justamente Golias e começam a cantar, elogiá-lo, Saul fica com ciúmes. Aqui ainda Jonas aplacou um pouco o ciúme de seu pai, Saul, mas depois vai continuar essa perseguição a Davi, né, de diversas formas, né? Nós vamos ter vários episódios nesse sentido. Mas os ciúmes, as divisões, as separações, as invejas que dividem, que separam. E muitas vezes o trabalho nosso missionário, evangelizador, é impedido, é atrapalhado pelas nossas divisões, pelas separações, pelas invejas, tantas invejas que dividem e atrapalham a evangelização, que podemos fazer muito mais. Nós temos que estar consertando realmente as questões, arrumando os egos das pessoas que às vezes acusam, reclamam. Isso acontece não só entre aqueles que têm alguma liderança, mas muitas vezes também entre os grupos que se desagradam porque talvez não tenham assim aquela atenção e outro grupo tenha um pouco mais de atenção. Quantas situações que a cada dia nós recebemos de reclamações, ou por e-mail, ou por cartas, que dividem as comunidades, separam as comunidades e exigem justamente a cabeça de alguém, né, como se fosse uma solução quando o problema está no entendimento entre as pessoas. Aqui o ciúme de Saul com relação a Davi não vai ter conserto, vai desencadear cada vez piores perseguições. Mas nós vemos que os nossos problemas de ciúmes, divisões, têm conserto, têm possibilidade de podermos viver como irmãos e irmãs. Aí veio a campanha da fraternidade, que vai nos falar realmente que vós sois todos irmãos, e a fraternidade e a amizade social deve ser um desafio para nós testemunharmos isso para o mundo de hoje, dividido, separado, num país cheio de ódios, rancores, separações, como nós temos hoje. Como nós, igreja, podemos ser esse sinal de entendimento e de fraternidade, sendo cristãos, batizados, que são sinais para toda a sociedade, que é possível conviver uns com os outros. Para isso, o tema da nossa trezena, a oração foi a fortaleza de São Sebastião, deve ser para nós também. Assim como São Sebastião viveu como cristão, no ambiente hostil do século III, que era contrário à fé cristã, soube como ninguém cuidar dos cristãos perseguidos e destinados ao martírio, depois ele mesmo, firme até o martírio, se teve sua força na oração. Nós somos chamados também, nesse ano da oração, preparando para a grande renovação, reavivamento do jubileu de 2025, para sermos peregrinos da esperança no meio dessa sociedade, que nós possamos incrementar ainda mais o clima de oração, para sermos esperança para o mundo, de fraternidade, de entendimento, para que as pessoas se entendam uns aos outros e para que nós continuemos a anunciar a alegria de estar com o Senhor, que as pessoas não tenham medo de se aproximar de Jesus Cristo, de poder realmente entrar e jogar-se aos seus braços para que encontrem a vida, porque no fundo é isso que cada pessoa tem no seu coração, desejo de infinito, de paz, que só em Jesus Cristo, só em Deus é que encontra o caminho e a solução. Aqui nesse lugar, com os trabalhos pastorais, sociais que nós temos aqui, sem dúvida que é um sinal, esse é o caminho nosso também, como sinal para tantos outros lugares também, e tantas pessoas, tantas várias situações de missão que nós temos nessa grande cidade. São tantas situações missionárias, tantas estações missionárias, nós temos que realmente encontrar caminhos para bem evangelizar nosso povo, e nós pedimos por intercessão São Sebastião, nessa missão popular durante a trezena, possamos encontrar cada vez mais e ver pessoas animadas, generosas, que assim caminhem e assim façam o bem, tanto na missão, na evangelização, como na preocupação com o necessitado, como nós temos aí a questão dos vários locais que recebem aquilo que é necessário para quem perdeu tudo, e esses sinais possam falar ao coração das pessoas que outro mundo de irmãos, de fraternidade, de esperança é possível no Senhor. E daqui, dessa capela de São José, que teve um coração de pai para com Jesus, o Filho de Deus, possamos também, nós também pedimos a São José a sua intercessão, e São Sebastião, que continue também sendo sinal para todos nós de vivermos a vida de oração,
que confia no Senhor e que nos faz viver no meio hostil, muitas vezes difícil, mas ver a nossa fé e testemunhar o Senhor a quem nós seguimos, a quem nós anunciamos, a quem nós buscamos e a quem nós proclamamos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ficamos em pé, meus irmãos e irmãs, e elevemos a Deus as nossas preces, colocando diante dele os nossos pedidos. A nossa resposta será: Senhor, pela intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Senhor, pela intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Para que toda a Igreja, o Papa, os bispos e todo o clero, na vivência da sua identidade missionária, anunciem sempre e com alegria a salvação de Cristo. Rezemos. Senhor, por intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Pelo nosso cardeal, arcebispo Dom Orani Tempesta, incansável pastor da unidade, para que, na ação de graças pelo seu jubileu de ouro presbiteral, seja acumulado com muitos dons e fortalecido em sua missão. Rezemos. Senhor, pela intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Para que as virtudes de São Sebastião sejam para nós exemplo de coragem, superação, amor e unidade na busca pelo bem comum, a paz e a justiça. Rezemos. Seu pela intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Para que São Sebastião nos inspire atitudes de fidelidade na fé, constância na oração e ardor na missão. Rezemos. Senhor, pela intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Para que a cidade do Rio de Janeiro, nesta trezena de seu padroeiro, São Sebastião, alcance muitas bênçãos de Deus para os cariocas e todos os habitantes. Rezemos. Senhor, pela intercessão de São Sebastião, ouvi-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo suplicante, e pela intercessão do santo mártir São Sebastião, concedei-lhe as graças que vos pede com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me deste um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Santificai, igreja. Senhor, com a vossa bênção, os dons que de vós recebemos e agora vos apresentamos. E acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Sebastião a vencer os tormentos do martírio, por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O sangue que o santo mártir Sebastião derramou à imitação de Cristo, para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas. Assim transformais a fragilidade humana em força, e aos fracos dai coragem para o testemunho por Cristo Senhor nosso. Por isso, com as virtudes celestes, os celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom Orani, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos, São Sebastião, nosso padroeiro, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão. Em tua lei, em tua luz, Senhor, esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu
fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês, não sentirão, não poderão jamais viver essa vida singular que Deus nos dá. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Em minha alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um resplendor secreto do infinito ser, há um profundo germinar de eternidade. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor. Quando eu sou um sol a transmitir a luz e meu ser é templo onde habita Deus, todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Oremos. Senhor, os sagrados mistérios que comungamos nos concedam a fortaleza de ânimo que levou o santo mártir Sebastião a ser fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Temos agora algumas falas. Temos o Frei Washington, que é daqui da paróquia Santa Terezinha. Tem o Padre Gildaso, que é aqui da igreja. Se o Padre Marcelo já falar, depois vem também o Padre Arthur, que nos acompanha, nos fala um pouquinho também da Trezena de São Sebastião. Então, primeiramente, queremos agradecer a presença do nosso cardeal, não é? Que é muito presente, e também a todos vocês que aqui vieram. E nesse dia que estamos nos preparando para a grande festa do nosso padroeiro, não é? Mas essa celebração possa esquentar nosso coração, além do calor que faz aqui, não é? Mas tenhamos este calor interno também. E nosso agradecimento em especial à comunidade Mar Adentro, né? No início diziam assim, obrigado pela sua ajuda. Não, pelo contrário, não é? É a comunidade que faz muito aqui, também com a irmã Maribel, né? Que faz um trabalho social também, que dá estímulo aqui, não é? Então agradecemos muito. São as sementes plantadas aí que vão dar muitos frutos no futuro. Talvez hoje a gente não veja muito, mas no futuro veremos, sim. Como é bom respondermos ao chamado do Senhor. A Capela São José é um sinal aqui neste pedaço, podemos dizer assim, do Rio de Janeiro. Aqui nós temos a oportunidade de acolhermos os nossos irmãos que muitas vezes ainda não conhecem Jesus. E nós temos a oportunidade de evangelizá-los, quer seja na visita, quer seja na catequese com as crianças
que vêm aqui receberem a catequese, quer seja nas visitas. Tantas pessoas que estão aqui enfermos têm a oportunidade de visitar. Tem. Tá bom. Temos aqui a oportunidade de levarmos comunhão para a dona Irã. Penso que ela esteja assistindo aqui. Ela não tem a possibilidade de vir aqui, mas a cada domingo temos a alegria de irmos à sua casa. Percebemos ali uma mulher de fé. Ela comumente já tem acompanhado as missas transmitidas, inclusive as missas que o Senhor preside, e ali nós vimos que é um pedaço do céu. Aquela mulher de fé que desejaria estar aqui. E quantos que têm a oportunidade de estar aqui e não estão? Mas cabe a nós que recebemos a missão de evangelizar, de irmos aos lugares onde as pessoas não têm esperança, de levarmos a esperança a tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas. E é por nosso testemunho que tem a oportunidade de fazerem uma experiência do nosso Senhor, de fazerem uma experiência, um encontro com Jesus. Por outro lado, nós temos o nosso Cefa, São Padre Pio, na rua Teófilo Otoni, 126, dentro do centro do Rio de Janeiro, próximo ali à região que vocês visitaram, Saara. É um oásis, um lugar onde as pessoas podem ir e adorar o Senhor. Receber ali a oração, o sacramento da reconciliação, o sacramento da Eucaristia, mas ali também nós evangelizamos pessoas que não tiveram a oportunidade de se encontrarem com Jesus, e nós somos ali instrumentos para as crianças que residem ali, as crianças que moravam na frente do Cefa São Padre Pio, hoje já não estão ali, mas que não eram batizadas, e nós tivemos a oportunidade, lá na Basílica de Santa Teresinha, realizarmos o batismo de 7 crianças e adolescentes que estavam ali para receberem o batismo. E no mês passado, em dezembro, tivemos a oportunidade de celebrarmos o batismo de três delas, daquelas crianças que moram ali, vieram aqui na Capela São José e receberam o sacramento do batismo. Se tornaram templos vivos de Deus. Este é o chamado que nós temos, de anunciar, de evangelizar, de levarmos a boa notícia a todos aqueles que o Senhor nos chama a evangelizar. Que o Senhor nos capacite cada vez mais ao Dom Arani para ser esse pastor incansável, que vai nos recantos aqui da nossa arquidiocese, levando esta boa notícia, um testemunho de unidade, um testemunho de fraternidade. O bom pastor que vai em busca da ovelha que talvez tenha se desgarrado, a ovelha ferida, a ovelha que está ali, sem esperança. E o Senhor, Dom Arani, o Senhor leva esperança. Esperança para a nossa arquidiocese, esperança para a nossa comunidade, esperança para o nosso povo que vem aqui receber os sacramentos, vem rezar, enfim. É com gratidão que nós celebramos esta Eucaristia. Que o Senhor possa nos capacitar cada vez mais para cumprirmos a vontade dEle. Evangelizar, anunciar a boa nova nesse mundo, como diz aquela oração, dilacerado por discórdia, somos instrumentos da paz. O Padre Gildardo lembrou de uma coisa que, quando eu falei na questão das missões, falei dos novos condomínios, novas realidades, mas lembrou também que nas partes antigas da cidade, tem muita gente também que não foi evangelizada, que não conhece Jesus Cristo. Então, ou seja, são muitas frentes, ou seja, crianças, adolescentes, jovens que não foram evangelizadas, que aos poucos vão sendo batizadas. Porque é verdade que nós temos padres em todas as paróquias da arquidiocese e temos criado também várias paróquias novas também, mas são insuficientes, né, para podermos ir mais longe. Não basta apenas ter novas paróquias e ter sacerdote em cada paróquia, vai encontrar também esses caminhos, né, dessas novas realidades todas que nós vivemos aí, e que aqui o Padre Gildardo lembrou tanto daqueles daqui como lá do centro histórico, não é? Pois a Morgana pode falar um pouquinho também
do Cepas ali do centro também. Acho que poucos conhecem esse trabalho. Depois o Arthur vai falar também, fique tranquilo, né? Mas de poder falar um pouquinho desse trabalho também de missão, que vai também dentro daquilo que nós imaginávamos que não precisasse começar do zero e necessita. Mas viu que o Padre Marcelo se levantou também? Não, simplesmente, Dorani, gostaria de trazer para o senhor o abraço do nosso fundador. Eu cheguei hoje pela manhã, estive visitando nossa missão de São José do Rio Preto, onde mora atualmente nosso fundador, e com alegria trago o seu abraço, o seu carinho, as suas orações, agradecendo profundamente toda a sua paternidade, o seu acompanhamento que tem feito a nossa comunidade desde quando o senhor era bispo lá em São José do Rio Preto, né? E aí o senhor nos acompanhou e fomos para Iturama, Rio Preto e Belém do Pará, e hoje estamos aqui também graças ao senhor, seu pastoreio. Que São Sebastião possa protegê-lo cada vez mais na sua grandiosa e difícil missão de fazer todos um só coração em torno de Cristo Jesus. Mas o Divino Deus o iluminará como tem iluminado sempre. Muito obrigado, Arani. Transmita o Padre Diba, tem nossas recomendações. O Padre Marcelo mora na Suíça, né? Está perdendo o frio da Suíça com esse calor aqui do Rio de Janeiro, né? Tá muito bem. Queridos irmãos e irmãs, a trezena de São Sebastião reforça a nossa identidade missionária enquanto batizados, quando então somos enviados pelo Senhor a evangelizar. E a gente não precisa fazer muito, basta ser presença de Deus nos ambientes aonde o Senhor nos envia. Eu estive acompanhando Dom Orani por alguns dias e nós fomos aos locais mais longínquos da nossa arquidiocese, que foi lá na querida comunidade de Nova Sepetiba, né, como também aqui do lado. Hoje nós tivemos uma missão totalmente especial, que foi transitar pelo centro ali comercial, né, a Saara, né, daqui do nosso Rio de Janeiro, e podemos perceber quantas pessoas pararam ali o seu atendimento nas lojas e vieram à porta para ver, para saber o que estava acontecendo. É um trabalho de semeadura, né? Nós vamos aos locais porque o Senhor nos envia. E ali nós testemunhamos o seu amor com a nossa presença, com o nosso sorriso, com a nossa alegria de que fazemos uma experiência real e verdadeira com o Senhor. E que nada, né, que seja desafio ou algo que vá entristecer o nosso coração pode abater o nosso ânimo, né? Pode abater a nossa vontade de querer servir ao Senhor. São Sebastião a gente pode contemplar na sua história, também através da sua imagem, sofreu um duplo martírio, né? Foi flechado, mas mesmo assim teve alguém que estendeu a mão, o ajudou a curar as feridas da flecha e ele não desanimou. Então, diante dos desafios, diante das dificuldades, nós olhamos para o nosso padroeiro e vamos lá, seguindo decididamente. Olhando ainda para a sua imagem, nós podemos ver que ele olha para o alto. É onde está a sua força, em Jesus Cristo. E nós somos convidados a isso, né? Mesmo não sabendo para onde vamos, o Senhor nos conduz, vai à nossa frente como nosso pastor, nos conduzindo aos locais aonde Ele quer que a sua palavra, através do nosso testemunho, alcance os corações. Nós não sabemos quantas pessoas foram alcançadas durante essa trezena, certamente muitas, mas isso fica para o coração de Deus, porque colaborando com a obra de salvação de Jesus, nós traremos pessoas a realizarem essa mesma experiência que nós realizamos com o Senhor e que arrebata o nosso coração e enche de alegria. Suportamos o calor, tal como São Sebastião suportou as flechas, depois as pauladas, né? Mas não desistimos jamais. Já dizia em outras circunstâncias, né? Assim como o brasileiro não desiste nunca, o cristão também não, porque a sua esperança é no Senhor.
E a esperança, como vai dizer a palavra de Deus, nunca decepciona. Por isso, firmemos os nossos passos, o nosso joelho cansado, e vamos seguindo adiante com muita esperança, porque o Cristo ressuscitado nos dá a sua vitória. Amém. Enquanto aguardamos a Morgana falar, queria só lembrar que uma das questões, né, que sempre eu rezo é que nesses lugares todos, tanto no centro, como falava o Padre Gildas, como também nas lugares mais distantes, nós temos ali os sacerdotes, temos os diáconos, temos o povo, e que muitas vezes o padre está sozinho, às vezes o padre jovens, em tantas situações tão difíceis, e que nem sempre a gente pode estar muito próximo. A gente está próximo hoje com os meios de comunicação, mas viagem demora às vezes 1h30, 2 horas para chegarmos até onde estão, né? E realmente a nossa oração também deve comportar todos aqueles que estão longe, que trabalham muitas vezes sozinhos diante de tantos desafios, né? E que vão também sendo flechados de diversas formas, né? E lembrar que nós temos, além dos trabalhos geograficamente distantes, trabalhos desafiadores, pastoral carcerária, com os adolescentes em situação de reeducação no Degase, trabalho pastoral da saúde nos hospitais, também da Consolação e da Esperança lá nos cemitérios, enfim, tantos trabalhos, né, que nós temos, especialmente para o trabalho social, né, como estamos tendo essa necessidade, além daqueles que nós já costumamos ter, catequistas, ministros sagrados da comunhão, são mais internos da igreja. São coisas, são consequências do encontro com o Senhor. Morgana? Uma voz feminina agora. Bom, aqui só para complementar ou completar aqui a nossa experiência aqui na Capela São José, no final de semana, né, encontrando com todos da comunidade aqui, nesse desejo de que a nossa comunidade se torne cada vez mais ativa, participativa, missionária, então onde cada um vem encontrar com o Senhor, especialmente na Eucaristia, e leve essa experiência até aqueles, né, que ainda não experimentaram. Durante a semana, nós ficamos, então, nesse espaço no centro da cidade, que o Cefa, São Padre Pio, Centro de Formação, Aconselhamento, São Padre Pio. E lá, como o Padre Gildásio falava, é um espaço que deseja ser um oásis em meio àquela situação do centro da cidade, onde as pessoas estão na correria, frenética, muitas vezes, naquela loucura do centro comercial, as pessoas trabalhando, tantos prédios empresariais, e passam por um espaço, uma rua estreita, e se deparam com algo diferente, e o Senhor, o Santíssimo, está lá exposto para poder se refugiarem diante dele, aos pés dele, e terem um momento de oração, buscarem o sacramento da reconciliação, também um momento, uma oportunidade de um aconselhamento, de uma oração específica por algo que necessita. Além dessa parte de oração, nós temos então essas pessoas trabalhando, correndo por aquele espaço, e temos famílias, especialmente crianças, que moram lá também em casarões, que a maioria eram abandonados, então são ocupações, né? Crianças que ficam ali pela rua e também ficam curiosas daquele espaço. E lá vão conhecer um pouco, e a gente procura, então, formá-los, né, na fé, apresentar Jesus, apresentar o amor de Deus, apresentar uma oportunidade de uma vida nova. Contamos com a presença, convidamos todos, os que estão aqui, os que nos assistem, para conhecerem, então, o Cefa São Padre Pio, que fica na rua Teófilo Otoni, é paralela à Presidente Vargas, muito próxima da Igreja da Candelária, da estação do metrô da Uruguaiana, um pouco da Igreja Santa Rita, 50 metros ali, fica de fundo com a Igreja Santa Rita. Todos são convidados, os daqui, os daí. Acho que, por enquanto, é isso, né? São os trabalhos missionários da grande cidade, uma variedade muito grande de situações. Vamos agora fazer nossa oração,
a São Sebastião. Vocês têm folhetos em mãos aí, né? Nós vamos fazer a oração que está número 7, né, do folheto. Todos juntos. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Agora a nossa bênção a todos vocês aqui presentes e aqueles que nos veem, ouvem o acesso pelos meios de comunicação. A Frei Washington e os demais freis aqui presentes, leve o nosso abraço à comunidade que dá assistência a essa região aqui, no território de Santa Teresinha, onde nós estamos. Aos padres do Mar Adentro e as irmãs também do Mar Adentro, nosso agradecimento pela missão, tanto no centro como aqui também, nessa procura de ser missionário dentro dessa realidade toda. Ao Padre Arthur, que tem essa assessoria muito próxima e nos acompanha aqui pela Trezena, e acabou conhecendo um pouco mais o Rio de Janeiro, né? Algumas coisas, precisa ter nascido aqui, ter criado aqui, seminarista aqui, acho que ele viu várias novidades que não tinha visto ainda na vida, né? Então, o Rio de Janeiro tem tantas coisas aqui, ainda mesmo quem nasce aqui, quem caminha aqui, e que fez estágio também em diversas paróquias do seminário, não conhece, né? É grande trabalho, mas também a graça de Deus vai nos dando força para levar para frente. Amanhã temos o último dia da Trezena e nós convidamos a todos, de modo especial, para a conclusão, que vai ser às 15h30, lá no Monumento a São Sebastião, na Praça do Russell, com o terço mariano, vamos rezar ali, agradecendo. Depois teríamos depois o Prêmio São Sebastião, né, no final do dia, mas para estar sendo mudado um pouco a data, e também uma atividade cultural, né, do Prêmio São Sebastião. No dia 20 tem a Corrida São Sebastião, logo cedinho para a Praia do Flamengo. Então tem várias outras atividades ligadas a São Sebastião. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom ano nesse ano recentemente iniciado, cheio da graça de Deus. O Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder. Na alegria te quero servir e anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, pois disponível estou para servir-te, Senhor. Dia a dia a tua graça me dá, nela se apoia o meu caminhar. Se estás ao meu lado, Senhor, o que então poderei eu temer? Cantemos e pelo mundo eu vou. E pelo mundo eu vou, Cantando seu amor. cantando teu amor, Pois disponível estou pois disponível estou para servir-te,
servir-te, Senhor. Para servir-te, Senhor.